Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Pinóquio, de autoria de Carlo Collodi. Capítulo 1. Como aconteceu que Mestre Cereja, carpinteiro, encontrou um pedaço de pau, que chorava e ria como uma criança. Era uma vez um rei, dirão imediatamente os meus pequenos leitores. Nada disso, meninos. Vocês se enganaram. Era uma vez um pedaço de pau. Não era madeira de luxo, mas um simples pedaço de lenha, desses que, nos dias frios de inverno, a gente põe na lareira para fazer fogo e aquecer a casa. Não sei como foi que aconteceu, mas o fato é que um belo dia, esse pedaço de pau apareceu na oficina de um velho carpinteiro chamado Mestre Antônio, que tinha o apelido de Mestre Cereja, porque a ponta do seu nariz estava sempre vermelha e lustrosa, como uma cereja madura. Mal viu o pedaço de madeira, Mestre Cereja encheu-se de alegria. Esfregou as mãos de contentamento e disse baixinho para si mesmo: "Este pedaço de pau chegou bem na hora. Que boa perna de mesa vou fazer com ele." Dito e feito. Pegou um machado bem afiado para começar a tirar-lhe a casca e afiná-la. Mas quando se preparava para dar a primeira machadada, ficou com o braço parado no ar, pois ouviu uma voz fininha, muito fininha, que pedia: "Ai, não vai me bater com muita força." Imaginem o susto do bom velho Mestre Cereja. Olhou espantado para todos os lados, procurando descobrir de que canto do cômodo poderia ter saído aquela vozinha. Mas não viu ninguém. Espiou debaixo do banco. Ninguém. Procurou dentro de um armário que estava sempre fechado. Ninguém. Abriu a porta da oficina para dar uma olhada na rua. Ninguém. Quem poderia ser? "Ora," disse rindo e coçando a peruca. "com certeza eu imaginei essa vozinha. Vamos trabalhar." Pegou de novo o machado e deu um golpe fortíssimo no pedaço de pau. "Ai, você me machucou!" queixou-se a vozinha. Desta vez, Mestre Cereja parou imediatamente, os olhos esbugalhados de medo, a boca escancarada, a língua pendurada até o queixo, como a das carrancas do chafariz da praça pública. Assim que recuperou a voz, começou a resmungar, tremendo e gaguejando de medo. De onde terá saído essa vozinha que gritou ai? Não vejo nenhum ser vivo por aqui. Ou será por acaso este pedaço de pau que chora e geme como uma criança? Não, é impossível. Não posso acreditar nisso. Vamos ver. É um pedaço de lenha de fogão, como todos os outros. Se eu o puser no fogo, dará calor suficiente para cozinhar uma panela de feijão. Ou quem sabe se alguém se escondeu dentro dele. Nesse caso, tanto pior para esse alguém. Vou dar um jeito nele." E pegando a tora de madeira com as duas mãos, começou a bater com ela, à torto e à direito, nas paredes da oficina. Depois parou e se pôs à escuta para ver se ouvia outra vez a vozinha que se lamentava. Esperou 2 minutos, nada. 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. "Ah, já sei," resmungou, esforçando-se para rir e desgrenhando a peruca.
Está claro. Fui eu que imaginei essa vozinha que gritou ai. Ora, voltemos ao trabalho. E como estava morrendo de medo, começou a cantarolar para encher-se de coragem. Prendeu o pedaço de lenha à bancada e pegou a plaina para alisar a madeira. Mas assim que começou a aplainá-la, de um lado para o outro, a vozinha queixou-se, em tom de riso. Pare com isso! Você está me fazendo cócegas por todo o corpo! Desta vez, o pobre mestre Cereja caiu como que fulminado. Quando tornou a abrir os olhos, estava sentado no chão. Seu rosto parecia transfigurado e a ponta do seu nariz, sempre de cor cereja, estava completamente roxa. Capítulo 2. Mestre Cereja dá o pedaço de pau a seu amigo Gepeto, que o leva para fazer um boneco maravilhoso, que sabia dançar, brincar de espada e dar saltos mortais. Naquele momento, alguém bateu à porta. Entre! Disse o carpinteiro, que nem tinha forças para levantar-se. A porta se abriu e entrou um velhinho muito ágil, chamado Gepeto. Mas os meninos das redondezas, quando queriam vê-lo completamente fora de si, irritado, chamavam-no Polentinha, porque sua peruca amarela parecia um angu de fubá. Gepeto era muito genioso. Ai de quem o chamasse de Polentinha! De repente, virava uma verdadeira fera que ninguém conseguia conter. Bom dia, mestre Antônio! Disse Gepeto. O que é que está fazendo aí no chão? Estou ensinando as formigas a ler. Que façam bom proveito. O que foi que eu trouxe aqui, compadre Gepeto? Foram as pernas, ora. Eu vim pedir-lhe um favor, mestre Antônio. Aqui estou, pronto a servi-lo, replicou o carpinteiro, pondo-se de joelhos. Esta manhã tive uma ideia. E que ideia foi essa? Pensei em fazer um boneco de pau, mas um boneco maravilhoso, que saiba dançar, brincar de espada e dar saltos mortais. Com esse boneco eu vou correr o mundo e ganhar o suficiente para o meu pão e o meu vinho. Que tal? Grande ideia, Polentinha! Gritou a vozinha que ninguém sabia de onde vinha. Ao ouvir que o chamavam de Polentinha, Gepeto ficou vermelho como um pimentão e, virando-se para o carpinteiro, gritou furioso. Por que está me ofendendo? Quem o está ofendendo? Você, que me chamou de Polentinha! Não fui eu. Ah, não foi? Quem sabe então se fui eu mesmo? É claro que foi você. Não fui eu. Foi! Não fui eu. Foi! Cada vez mais irritados, os dois passaram das palavras aos atos e se engalfinharam, arranhando-se e mordendo-se. Quando a briga terminou, Mestre Antônio estava com a peruca amarela de Gepeto nas mãos e Gepeto tinha entre os dentes a peruca grisalha de Mestre Antônio. Devolva minha peruca! Pediu Mestre Antônio. Devolva antes a minha e façamos as pazes! Depois de terem recuperado as perucas, os dois velhinhos apertaram-se as mãos e juraram continuar bons amigos por toda a vida. E então, compadre Gepeto? Disse o carpinteiro para selar as pazes feitas. Que favor você vinha me pedir? Eu quero um pedaço de madeira para fazer o meu boneco. Tem algum para me dar? Todo contente, Mestre Antônio correu a apanhar, embaixo do banco, o pedaço de pau que lhe tinha causado tanto medo. Mas, quando estendeu a mão para dá-lo ao amigo, o pedaço de pau deu um solavanco e, escapando violentamente, pôs-se a bater com força nas canelas do pobre Gepeto. Ah, então é assim que você me faz um favor, mestre Antônio? Você quase me aleijou. Juro que não fui eu.
Mas então, teria sido eu mesmo? A culpa é desse pedaço de pau. Eu sei que a culpa é do pedaço de pau, mas foi você que jogou nas minhas pernas. Não joguei. Mentiroso! Não me ofenda, Gepeto, senão eu chamo de polentinha. Idiota! Polentinha! Estúpido! Polentinha! Macaco sujo! Polentinha! Ao ouvir pela terceira vez a palavra polentinha, Gepeto, cego de raiva, atirou-se sobre o carpinteiro, com o qual se atracou numa luta corpo a corpo. Quando terminou a briga de novo, Mestre Antônio tinha mais um arranhão no nariz e Gepeto 2 botões a menos no colete. Ajustadas as contas, os dois apertaram-se as mãos outra vez, jurando ser bons amigos para toda a vida. Gepeto pegou seu pedaço de lenha, agradeceu a Mestre Antônio e voltou capengando para casa. Capítulo 3. Chegando em casa, Gepeto se põe imediatamente a fazer o boneco. Dá-lhe o nome de Pinóquio. Primeiras diabruras do boneco de pau. O Gepeto morava num compartimento no andar térreo que recebia luz apenas de um desvão de escada. A mobília não poderia ser mais simples. Uma cadeira velha, uma cama em péssimo estado e uma mesinha capenga. Na parede, de fundo, uma lareira acesa. Mas as chamas eram apenas pintadas, e junto ao fogo, também pintada, uma panela que fervia alegremente e da qual subia uma nuvem de fumaça que até parecia de verdade. Mal entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e se pôs a trabalhar a tora de madeira com a qual ia fazer o seu boneco. Que nome lhe darei? Perguntou a si mesmo. Vou chamá-lo de Pinóquio. Este nome lhe trará sorte. Conheci uma família inteira de Pinóquios. O pai Pinóquio, a mãe Pinóquio e os filhos também Pinóquios. E todos estavam sempre bem. O mais rico deles pedia esmolas. Achando que acertara com o melhor nome para o seu boneco, Gepeto lançou-se de corpo e alma ao trabalho. Fez-lhe imediatamente os cabelos, depois a testa e os olhos. Quando terminou os olhos, ficou maravilhado. Eles se moviam e olhavam fixamente. Ao ver-se encarado por aqueles 2 olhos de madeira, Gepeto acabou se irritando e gritou aborrecido. Por que não param de me olhar, olhos de pau? Nenhuma resposta. Então, depois dos olhos, fez o nariz. Mas este, assim que ficou pronto, começou a crescer, e em poucos minutos se transformou em um nariz tão comprido que não acabava mais. O pobre Gepeto cansava-se de cortá-lo, mas quanto mais o cortava e encurtava, mais o impertinente nariz crescia. Depois do nariz, Gepeto fez a boca. Esta, assim que ficou pronta, se pôs a rir e a caçoar dele. Pare de rir! Gritou Gepeto zangado, mas foi como se falasse com a parede. Pare com essa risada! Ordenou Gepeto com voz ameaçadora. Então a boca parou de rir, mas lhe mostrou a língua. Para não estragar a sua obra, Gepeto fingiu nada perceber e continuou trabalhando. Depois da boca, fez o queixo, o pescoço, os ombros, o abdômen, os braços e as mãos. Mal terminara as mãos, Gepeto sentiu que lhe arrancavam a peruca. Voltou-se e o que viu? Sua peruca amarela nas mãos do boneco. Pinóquio, devolva já a minha peruca! Mas ao invés de devolvê-la, Pinóquio colocou-a na própria cabeça, ficando quase sufocado debaixo dela. Diante desse atrevido gesto de caçoada, Gepeto ficou triste e melancólico,
como nunca se sentira em toda a vida. Voltando-se para Pinóquio, lamentou. Que filho ingrato! Ainda não acabei de fazê-lo e já está me faltando com o respeito. Isto vai mal, menino. Muito mal. E enxugou uma lágrima. Faltavam ainda as pernas e os pés. Mas assim que terminou os pés, Gepeto levou um chute no nariz. É o que eu mereço! Gritou fora de si. Eu devia ter pensado antes, agora é tarde. Pegou o boneco pelos braços e o pôs no chão, para fazê-lo andar. Mas Pinóquio tinha as pernas duras e não sabia se movimentar. Gepeto pegou-o então pelas mãos e o ajudou, ensinando-o com paciência a trocar os primeiros passos, um depois do outro. Quando suas pernas se desentorpeceram, Pinóquio se pôs a andar sozinho e a correr pelo aposento até que, passando pela porta, fugiu para a rua. O pobre Gepeto saiu a correr atrás dele, sem poder alcançá-lo, porque o astuto do Pinóquio corria em saltos, como uma lebre. Batendo com os pés no chão, fazia tanto barulho quanto 20 pares de tamancos. Agarrem-no! Agarrem-no! Gritava Gepeto. Mas as pessoas que passavam pela rua, ao verem o boneco de madeira, que corria como uma lebre, paravam maravilhadas para vê-lo e riam tanto que nem dá para descrever. Por fim e por sorte, apareceu um soldado que, ouvindo aquele barulhão, pensou que algum cavalo tivesse arrancado as rédeas das mãos do dono e parou, cheio de coragem, pernas abertas, no meio da rua para deter o animal e assim impedir maiores desgraças. Pinóquio, vendo de longe que o soldado impedia a passagem pela rua, procurou passar de surpresa sob suas pernas, mas não teve sorte. Quase sem se mover, o soldado o agarrou habilmente pelo nariz, um narigão tão exagerado que parecia feito a propósito para ser agarrado por soldados, e o devolveu a Gepeto. Este, para castigá-lo, quis lhe dar um bom puxão de orelhas. Imaginem qual não foi a sua surpresa. Não encontrou orelha nenhuma. E sabem por quê? Na pressa de fazer o boneco, tinha se esquecido das orelhas. Então, agarrou Pinóquio pelo pescoço e, enquanto o empurrava para a frente, ia dizendo, a sacudir ameaçadoramente a cabeça: Já para casa! Lá ajustaremos as contas! Ao ouvir isso, Pinóquio atirou-se ao chão, recusando-se a andar. Curiosos e vadios começaram a aglomerar-se em volta deles. Pobre boneco! Diziam uns. Ele tem razão de não querer voltar para casa. Sabe-se lá o que vai fazer este homenzarrão de Gepeto? E os outros acrescentavam maldosamente. Gepeto parece uma boa pessoa, mas é um tirano com as crianças. Se deixarmos o pobre boneco nas suas mãos, ele será capaz de reduzi-lo a pedaços. E tanto fizeram e disseram que o soldado pôs o boneco em liberdade e levou o pobre do Gepeto para a cadeia. O bom velho, não encontrando palavras para defender-se, chorava como um bezerro desmamado. E enquanto seguia para a prisão, soluçava. Filho maldito! E pensar que me esforcei tanto para fazer um boneco muito bom. É o que mereço. Devia ter pensado antes. O que aconteceu depois é uma história difícil de acreditar. Mas eu a contarei nos outros capítulos. Capítulo 4. A história de Pinóquio e do grilo falante, na qual se percebe que os meninos endiabrados não gostam de ser corrigidos por aqueles que sabem mais que eles. Agora,
Meus pequenos leitores, vocês vão saber como, enquanto o pobre Gepeto era levado para a prisão sem ter nenhuma culpa, o Peralta do Pinóquio, livre das mãos do soldado, correu desabaladamente através dos campos para chegar em casa o mais breve possível. Em sua pressa de chegar, Pinóquio ia saltando barrancos altíssimos, moitas de plantas cheias de espinhos e poças d'água, como um cabritinho ou uma lebrinha perseguida por caçadores. Ao chegar em casa, percebeu que a porta estava apenas encostada. Empurrou-a, entrou, fechou-a bem com o trinco e sentou-se no chão, com um suspiro de alívio. Mas sua alegria durou pouco, pois ouviu um som estranho. Cri-cri. Alguém está me chamando? Perguntou, amedrontado. Sou eu! Pinóquio virou-se e viu um grande grilo que subia vagaroso pela parede. Oi, grilo! Quem é você? Sou o grilo falante. Há mais de 100 anos moro nesse lugar. Ah, mas agora este lugar é meu, disse o boneco. E se você quer me dar um grande prazer, por favor, saia daqui imediatamente. Vá embora e nem olhe para trás. Está bem, mas não vou sair daqui sem antes dizer uma grande verdade. Pois então diga e deu fora. Coitado dos meninos que não obedecem aos pais e saem de casa sem nenhum motivo. Nunca mais terão sossego neste mundo. E cedo ou tarde vão se arrepender amargamente. Ora, meu amigo grilo, cante como quiser. Quanto a mim, já estou decidido. Amanhã de manhã vou-me embora, porque se eu ficar aqui, vai me acontecer o que acontece a todos os meninos. Vão mandar-me para a escola. E queira ou não queira, serei obrigado a estudar. E vou confessar uma coisa. Não tenho a menor vontade de estudar. Acho muito mais divertido correr atrás das borboletas e subir nas árvores para pegar ninhos de passarinho. Menino tolo! Com certeza não sabe que agindo assim, quando crescer, será um grande ignorante, motivo de caçoada para todo mundo. Cale a boca, grilo agorento! Gritou Pinóquio. Mas o grilo, que era paciente e filósofo, não se irritou com essa impertinência e continuou no mesmo tom de voz. Se você não gosta de ir à escola, por que pelo menos não aprende um ofício para poder ganhar honestamente um pedaço de pão? Quer saber a verdade? Replicou Pinóquio, que já começava a se irritar. De todas as profissões do mundo, só uma me agrada verdadeiramente. Que profissão é essa? Comer, beber, dormir, divertir-me e levar de manhã à noite uma vida de vagabundo. Pois fique sabendo, disse o grilo falante com a mesma calma, que aqueles que escolhem essa profissão acabam quase sempre no hospital ou na cadeia. Cuidado, grilo acorento! Não me faça sair do sério. Pobre Pinóquio, tenho pena de você. Por que tem pena de mim? Porque você é um boneco. E ainda por cima, tem cabeça de pau. A estas palavras, Pinóquio saltou furioso. Pegou um martelo que estava debaixo do banco e o atirou no grilo falante. Talvez nem tivesse a intenção de acertar no alvo, mas, infelizmente, o atingiu bem na cabeça e com tanta força que o pobre grilo mal teve tempo de fazer cri-cri. E lá ficou, esmagado contra a parede. Capítulo 5. Pinóquio sente fome
e procura um ovo para fazer uma fritada. Mas no melhor da festa, a fritada sai voando pela janela. Começava a anoitecer. Pinóquio, lembrando-se de que não tinha comido nada, sentiu alguma coisa no estômago que se parecia muito com um bom apetite. Nos meninos, o apetite cresce logo e, de fato, em poucos minutos, o apetite de Pinóquio virou fome. E a fome, num piscar de olhos, se tornou uma fome de lobo, uma fome insuportável. O pobre Pinóquio correu para o fogareiro onde fervia uma panela. Ia destampá-la para ver o que tinha dentro. Mas a panela era apenas pintada na parede. E vejam o que aconteceu. O nariz de Pinóquio, que já era bem comprido, cresceu pelo menos mais 4 dedos. Então, ele se pôs a correr de um lado para o outro, remexendo em todas as gavetas, procurando por todos os cantos um pedaço de pão, mesmo que fosse pão duro. Um osso desses que damos aos cachorros, um pouco de polenta, ainda que mofada, um pedaço de peixe, um caroço de cereja, enfim, qualquer coisa que pudesse mastigar. Mas não encontrou nada, nada de nada. A fome de Pinóquio continuava aumentando, aumentando sempre, e o pobre boneco não podia fazer nada a não ser bocejar. E dava bocejos tão grandes que sua boca chegava quase até as orelhas. Depois de bocejar, cuspia e tinha a impressão de que o estômago ia lhe sair pela boca. Então, desesperado, chorando, Pinóquio lamentou-se. O grilo falante tinha razão. Eu devia ter obedecido a meu pai. Não devia ter fugido de casa. Se meu pai estivesse aqui, agora, eu não estaria morrendo de fome. Ah, que coisa terrível é a fome! Mas nesse momento, viu num monte de lixo alguma coisa branca e redonda que parecia um ovo de galinha. Como um raio, levantou-se e saltou sobre ela. Era mesmo um ovo. É impossível descrever a alegria de Pinóquio, só mesmo estando lá para ver. Ainda pensando que fosse um sonho, o boneco passava o ovo de uma mão para a outra. Tocava nele, beijava-o, dizendo: E agora? Como poderei cozinhá-lo? Seria bom fazer uma fritada? Não, o melhor mesmo é cozinhá-lo. Ou talvez eu possa comê-lo quente na própria casca. Não, o mais rápido seria fritá-lo, simplesmente. Estou com tanta pressa de comê-lo. Dito e feito, pôs uma frigideira sobre os carvões em brasa do aquecedor. Não usou azeite, nem manteiga. Encheu a frigideira de água e, quando esta começou a ferver, tac! Quebrou a casca do ovo. Mas ao invés da clara e da gema, o que saiu do ovo foi um passarinho todo alegre, muito gentil, que, fazendo uma reverência, disse: Meu agradecimento, Sr. Pinóquio, por ter me poupado o trabalho de quebrar a casca do ovo. Até logo, passe bem. Recomendações à família. Mal acabou de falar, passou pela janela aberta e voou pelo espaço a perder de vista. O pobre boneco ficou ali, petrificado, o olhar perdido, a boca aberta, a casca do ovo nas mãos. Mas voltando logo a si, começou a chorar, a gritar, a bater os pés no chão, desesperado, e enquanto chorava dizia: O grilo falante tinha razão. Se eu não tivesse fugido de casa e se meu pai estivesse aqui, agora eu não estaria morrendo de fome. Ai, que coisa terrível é a fome! E como o estômago lhe doesse muito e ele não soubesse o que fazer para matar a fome,
Pinóquio pensou em sair de casa e dar uma escapada pela vizinhança, na esperança de encontrar alguém que lhe desse a esmola de um pedaço de pão. Capítulo 6. Pinóquio dorme com os pés sobre o fogareiro e, pela manhã, percebe que eles estão completamente queimados. Acontece que era uma noite de inverno. Trovejava muito forte e os relâmpagos incendiavam o céu como se ele estivesse pegando fogo. Um vento frio e penetrante soprava ameaçador, levantando uma imensa nuvem de pó, fazendo dobrarem-se e rangerem-se todas as árvores do campo. Pinóquio ficou muito assustado com os trovões e os relâmpagos. Mas a fome era maior que o medo e, por isso, saiu de casa a correr. E, em uma centena de passos, chegou às primeiras casas da cidade mais próxima, com a língua de fora e ofegante como um cão de caça. As ruas estavam escuras e desertas. Os bares fechados. As portas das casas trancadas. E não se via nem mesmo um cão. Parecia a cidade dos mortos. Desesperado e morto de fome, Pinóquio lançou-se para a campainha de uma casa e pôs-se a tocá-la sem parar, pensando: Alguém atenderá. Na verdade, atendeu um velhinho que usava um gorro de dormir e que gritou irritado: Que você quer essas horas? Por favor, pode me dar um pedaço de pão? Espere que eu volto já, respondeu o velhinho, acreditando que se tratava de um daqueles meninos malandros que se divertem à noite tocando as campainhas das casas, incomodando as pessoas que dormem tranquilamente. Passados alguns minutos, a janela tornou-se a abrir e a voz do velhinho gritou a Pinóquio: Chegue mais perto e estenda o chapéu. Pinóquio, que ainda não tinha chapéu, aproximou-se. Mas recebeu toda a água de uma enorme bacia, o que o deixou inteiramente molhado, da cabeça aos pés, como se fosse um vaso de gerânios. Voltou para casa ensopado como um pintinho, morto de cansaço e de fome. E como já não tivesse forças nem para manter-se em pé, sentou-se, apoiando os pés úmidos e enlameados nas grades de um fogareiro cheio de carvão em brasa, e adormeceu. Enquanto dormia, seus pés, que eram de madeira, pegaram fogo e, muito devagarinho, foram se queimando e se transformando em cinzas. Mas Pinóquio continuava a dormir e roncar como se os pés fossem de outra pessoa. Finalmente, quando já estava para amanhecer, acordou com o barulho de alguém mexendo na porta. Quem é? Perguntou espreguiçando-se e esfregando os olhos. Sou eu, respondeu uma voz. Era a voz de Gepeto. Capítulo 7. Gepeto volta para casa e dá a Pinóquio o alimento que trazia para ele próprio. O pobre Pinóquio, que com os olhos quase fechados de sono, ainda não tinha percebido que seus pés estavam inteiramente queimados, ao ouvir a voz do pai, saltou do banco para correr a abrir a porta. Mas, em vez disso, estatelou-se no chão. E, ao bater no piso, fez o mesmo barulho que fazia um saco de lenha. Abra a porta! Gritava Gepeto. Não posso, meu pai! Respondeu o boneco chorando e rolando no chão. Por que não pode? Porque alguém comeu os meus pés. Mas quem foi que comeu seus pés? O gato! Respondeu Pinóquio, ao ver o animalzinho que, com as patas da frente, brincava com alguns pedacinhos de madeira.
Abra já a porta! Insistiu Gepeto. Senão, quando eu entrar, você vai ver onde está o gato. Não posso ficar em pé, é verdade. Pobre de mim, pobre de mim. Precisarei andar de joelhos o resto da minha vida. Gepeto, julgando que toda aquela choradeira fosse uma brincadeira do Peralta do boneco, resolveu terminar com a palhaçada e, subindo no muro, entrou pela janela. Estava decidido a fazer o diabo, mas, quando viu seu Pinóquio esparramado no chão e que, na verdade, estava sem pés, sentiu-se tomado pela ternura. Tomou-o ao colo e se pôs a beijá-lo e a fazer-lhe 1000 carícias, e com grossas lágrimas correndo-lhe pelas faces, disse soluçando: Pobre do meu Pinóquio! Como foi que você queimou assim os seus pés? Não sei, papai, mas nunca poderei esquecer a terrível noite que passei. Trovejava e relampejava. Eu estava morto de fome. E o grilo falante me disse: Está certo, você foi um mau menino, e é isso que merece. Eu respondi: Cuidado, grilo. E ele me disse: Você não passa de um boneco. E além disso, tem cabeça de pau. E eu lhe atirei um martelo e ele morreu. Mas a culpa foi dele mesmo, porque eu não queria matá-lo. E a prova disto é que pus uma panela em cima das brasas. Mas o passarinho fugiu e disse: Até logo, recomendações da família. E minha fome aumenta cada vez mais. Por isso, aquele velhinho com gorro de dormir debruçou-se à janela e gritou-me: Chegue mais perto e estenda o chapéu. E eu levei um balde d'água na cabeça. Mas não é vergonha nenhuma pedir um pedaço de pão, não é? Voltei imediatamente para casa e, como sentisse uma fome cada vez maior, pus os pés no aquecedor para esquentar-me. E você voltou e me encontrou queimado. E eu continuo a sentir fome, mas já não tenho pés. Ai, ai, ai! E o pobre Pinóquio começou a chorar e a gritar de tal modo que todos podiam ouvi-lo a 5 quilômetros de distância. Gepeto, que de toda aquela história tão confusa só entendera uma coisa, isto é, que o boneco estava morto de fome, tirou do bolso 3 peras e as ofereceu dizendo: Estas 3 peras deveriam ser meu almoço, mas eu as dou a você de boa vontade. Com elas, você poderá matar a fome. Se quer que eu as coma, por favor, descasque-as. Descascá-las? Replicou Gepeto surpreendido. Eu jamais poderia pensar que você fosse tão melindroso e tivesse um paladar tão enjoado. Isso é muito mal. Neste mundo... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.